Atlântico Sul, julho de 1943. O tenente Elvésio Carvalho da FAB voava há 4 horas sobre o oceano. Abaixo dele, só água. Quilômetros e quilômetros de Atlântico escuro, indiferente, vazio. Era a rotina de patrulha que ele conhecia de cor. Sair da base de Natal, cobrir o setor designado, voltar. Na maioria das vezes sem ver nada. Então ele viu uma sombra longa e estreita logo abaixo da superfície. Depois o rastro branco de algo se movendo. Depois o casco cinza de um submarino emergindo lentamente das profundezas. Elvésio não precisou verificar os manuais. Sabia o que era. Sabia o que aqueles submarinos haviam feito às costas do Brasil menos de 1 ano antes. Mais de 600 brasileiros mortos. 5 navios afundados numa semana. Ele inclinou o avião e mergulhou em direção ao alvo. Hoje, pouquíssimos brasileiros sabem que a FAB afundou submarinos alemães no Atlântico, que os caçou nas mesmas águas onde eles haviam matado civis brasileiros, e que o fez quase sozinha. Para entender o que a FAB fez naquele oceano, você precisa entender o que estava acontecendo no Atlântico Sul em 1942 e 1943. Os U-boats alemães, os submarinos da Kriegsmarine, operavam no Atlântico com uma eficiência devastadora. No auge da Batalha do Atlântico, entre 1940 e 1943, os alemães afundaram mais de 3.500 navios aliados, uma média de quase 2 navios por dia. O Atlântico Sul, em particular, era uma rota crítica. Era por ali que os suprimentos americanos chegavam à África do Norte e ao Mediterrâneo. Era por ali que o petróleo venezuelano abastecia os aliados. E era ali, a menos de 100 quilômetros da costa brasileira, que os U-boats operavam com liberdade quase total. Até que o Brasil entrou na guerra, e a FAB foi chamada para mudar aquela equação. A Força Aérea Brasileira havia sido criada oficialmente apenas em 1941, menos de 1 ano antes dos ataques alemães. Era jovem, subequipada e sem experiência de combate real. Os aviões disponíveis para a patrulha eram em sua maioria Consolidated PBY Catalina, hidroaviões americanos de longo alcance, lentos, pesados, projetados para a patrulha marítima. Não eram caças, não eram bombardeiros de precisão, mas tinham 2 qualidades cruciais: autonomia de voo de mais de 24 horas e capacidade de carregar bombas de profundidade. Para caçar submarinos no Atlântico aberto, isso era exatamente o que precisavam. O problema era outro. Caçar um submarino no oceano é como procurar uma agulha num palheiro do tamanho de um continente. E os U-boats sabiam exatamente como desaparecer. A cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, tinha um valor estratégico único. Era o ponto mais próximo da costa brasileira à África. Apenas 3.000 quilômetros de oceano separavam Natal de Dakar. Os americanos sabiam disso, por isso haviam negociado com Vargas o uso da base de Parnamirim, em Natal, que se tornou a maior base aérea do mundo fora do Singapore durante a guerra, com mais de 3.000 voos por mês no auge das operações. A FAB operava dali também, e foi dali que os pilotos brasileiros saíam dia após dia para cobrir os setores do Atlântico onde os U-boats operavam. A maioria das patrulhas voltava sem avistar nada, mas algumas não. 31 de julho de 1943. O U-199 era um submarino do tipo Nova DD-2, uma das maiores e mais avançadas versões dos U-boats alemães. Com autonomia para cruzar o Atlântico e operar por semanas sem reabastecimento, havia afundado vários navios aliados e operava no Atlântico Sul com confiança. Naquele dia, uma aeronave americana e um Catalina da FAB localizaram o submarino na superfície, a sudeste do Rio de Janeiro. O ataque foi coordenado. Bombas de profundidade lançadas em sequência. O U-199 tentou mergulhar, mas não a tempo. O submarino que havia aterrorizado o Atlântico Sul afundou a 300 metros de profundidade. Com ele, 49 dos 61 tripulantes. Apenas 12 sobreviveram para ser resgatados. Menos de uma semana depois, em 9 de julho de 1943, 5 dias antes do U-199, a FAB havia registrado outra vitória. O U-590 operava na região da Foz do Rio Amazonas, um dos trechos mais estratégicos do litoral brasileiro. Um Catalina da FAB o localizou em superfície e atacou sem hesitar. Desta vez, não havia aeronave americana envolvida. Foi a FAB sozinha. O U-590 afundou com todos os 45 tripulantes a bordo. Nenhum sobrevivente. Nas profundezas da Foz do Amazonas, a menos de 100 quilômetros da costa brasileira, o U-590 descansou onde havia caçado. O U-161 era diferente dos outros. Era um veterano.
Havia completado várias patrulhas com sucesso, afundado dezenas de navios aliados e sobrevivido a múltiplos ataques. Seu comandante, Albrecht Achilles, era considerado um dos melhores capitães de U-Boat em operação no Atlântico Sul. Em setembro de 1943, o U-161 estava numa patrulha de longa duração quando foi localizado. Um Mariner da FAB, um hidroavião de patrulha maior que o Catalina, o avistou a nordeste de Bahia. O ataque foi imediato e preciso. Achilles tentou manobrar. Tentou mergulhar. O U-161 afundou. 53 homens. Nenhum sobrevivente. O veterano que havia cruzado o Atlântico dezenas de vezes descansou a menos de 300 quilômetros da costa baiana. O que poucos percebem é que a eficiência crescente da FAB contra os U-Boats não foi acidente. No início das operações, os pilotos brasileiros cometiam erros clássicos: atacar cedo demais, dar tempo ao submarino de mergulhar antes das bombas chegarem. Com o tempo, desenvolveram táticas próprias. Aprenderam a esperar o momento em que o submarino estava mais vulnerável, quando estava em superfície para recarregar baterias, quando a tripulação estava na torre de comando. Aprenderam a voar em altitudes baixas para minimizar a visibilidade do radar alemão. Aprenderam a usar as nuvens como cobertura para chegar mais perto antes de atacar. Em menos de 2 anos, a FAB havia se tornado uma das forças de patrulha antissubmarina mais eficientes do Atlântico Sul. A história da FAB no Atlântico não é só de vitórias. Caçar submarinos no oceano aberto era uma das missões mais perigosas da guerra. Os U-Boats eram armados com canhões antiaéreos. Um piloto que atacasse de uma altitude errada ou de um ângulo errado poderia ser abatido antes de lançar uma única bomba. Além disso, voar por horas sobre o Atlântico com o tempo fechado, sem referências visuais, com instrumentos básicos, era uma tarefa que testava os limites de qualquer aviador. Vários pilotos e tripulantes da FAB desapareceram sobre o Atlântico durante as operações de patrulha. Alguns em combate, outros em acidentes. Outros simplesmente não voltaram, e o oceano nunca devolveu seus corpos. Esses homens são os menos lembrados da participação brasileira na Segunda Guerra. Não há monumentos para os pilotos que desapareceram sobre o Atlântico. Só o oceano que guardou seus segredos. O resultado: o Atlântico Sul ficou mais seguro. O impacto das operações da FAB foi concreto e mensurável. Entre 1942 e 1945, a FAB participou diretamente do afundamento de pelo menos 3 U-Boats confirmados, o U-590, o U-199 e o U-161, e contribuiu para danos em outros. Mais importante ainda, a simples presença constante de aviões de patrulha brasileiros no Atlântico Sul forçou os U-Boats a mudarem seus padrões de operação. Submarinos que antes operavam na superfície durante o dia para carregar baterias e se movimentar mais rapidamente, passaram a preferir operar submersos, o que reduzia drasticamente seu alcance e eficiência. Os ataques a navios civis e militares na costa brasileira despencaram a partir de meados de 1943. O Atlântico Sul, que havia sido um cemitério de navios em 1942, foi sendo progressivamente reconquistado, quilômetro por quilômetro, patrulha por patrulha, pelos pilotos da FAB. Existe uma simetria perturbadora nessa história. Em agosto de 1942, submarinos alemães afundaram 5 navios brasileiros nas mesmas águas onde a FAB depois caçaria e afundaria os U-Boats. As mesmas coordenadas, o mesmo oceano, os mesmos 300, 400, 500 metros de profundidade. Os 600 civis que morreram no Baipendi, no Araraquara, no Aníbal Benévolo, eles não sabiam que menos de um ano depois, aviões brasileiros estariam varrendo aquelas águas em busca dos mesmos submarinos. Não sabiam que o país que havia sido atacado de surpresa, sem aviso, sem defesa, estaria de volta. Com aviões, com bombas, com pilotos dispostos a não voltar para casa se fosse preciso. O U-590 descansa no fundo do Atlântico desde 1943. O U-161 descansa perto da costa baiana. O U-199 descansa a 300 metros abaixo das águas que percorreu por tanto tempo. O Atlântico guarda muitos segredos, mas nesse caso, o oceano guarda também uma resposta. A FAB no Atlântico é uma história que pouquíssimos brasileiros conhecem, e tem muito mais por contar. Operações que ainda estão em arquivos, pilotos que nunca receberam reconhecimento, batalhas que aconteceram a centenas de quilômetros da costa sem que ninguém em terra soubesse. Se você chegou até aqui, você já entende que a história do Brasil na guerra é muito maior do que o que aparece nos livros. Inscreva-se no canal, ativa o sino, tem muito mais por vir.